Olha isso. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Conhece? Whoa, out of my mind, how many times did I Minha tell gente, you olha que coisa linda. Começar uma terça-feira com um programa como esse, com essa voz. trying my Ó, best to keep from tearing the skin off my bones? Don't you know minha gente, bendita hora começando. No clima aí, ó, de Ted Swings. Começando mais um programa para honra e glória do nosso Deus. Padre Marcos estava com saudade, voltando de férias, recomeçando aqui com vocês. Obrigado aí pela saudade de alguns, né? E pela admiração, o espanto de outros. O padre voltou, Mas olha, antes do padre apresentar aqui nossos convidados maravilhosos nessa terça-feira, eu convido você, vem junto com o padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, irmãos e irmãs. E olha aqui, ó, o padre está com uns convidados aqui bem bacanas aqui. No meu programa aqui, eles estão vindo pela primeira vez, nesse aqui comigo nesse dia, tá? Vamos começar pelo meu lado esquerdo, seu direito aí. Olha, ela que é publicitária, apresentadora, palestrante, maravilhosa, hein? Palmeirense também, pelo jeito. A maneira que ela está vestida aqui. A nossa querida Ivana Rei. Ivana, seja bem-vinda. Obrigada. Maravilha, muito viu? Obrigada pelo convite. Aqui. Obrigada. É uma alegria aqui batermos um papo juntos. Sim, muito Grande obrigada. Ivana, hein? Muito obrigada. Maravilha, gente. Ele é meu xará, tá? E ele é um grande advogado. Vale a pena, hein? Doutor Marcos Rodrigues Pereira. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, padre. Bom tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Sou palmeirense, mas sou santista, então tá valendo. Tá valendo. Grandes santas também, né? Tem história aí. Obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado. Ele também é médico. Queridíssimo, cardiologista dos bons, hein? Clínico geral e também médico do esporte. Doutor Ricardo Contesini. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo Maravilha, obrigado por você ter vindo. convite. Obrigado a você. Maravilha. E hoje nós estamos cercados aqui de doutores, né? Ele também é um baita de um médico maravilhoso, cirurgião oncológico, gente. Olha que legal, hein? Doutor Diego Griatti, né? Griatti. Doutor Diego, seja bem-vindo. Agradeço pelo convite. Obrigado pela correria também. Corrido, né? Correria. Vida é dia a corrida. dia. Eu peço desculpas pelo atraso. Maravilha. Gente, então tá aqui, ó. Esses são nossos convidados. E o padre já quer começar já colocando as notícias aqui. Vamos aqui, ó. Primeira notícia do dia. Sua vida vai começar a mudar quando você parar de esperar, né? Ivana, a vida da gente começa a mudar depois que a gente para de esperar? Sim, Explica um pouquinho assim esse pensamento pra gente aí. sim. Vamos lá. 10 minutos atrás, passado. 10 minutos adiante, futuro. Então qual é a hora de mudar? Agora. Sim. O nosso presente. Então nós vamos mudar, fazer acontecer agora. Não está contente? Façam coisas diferentes que vai mudar. Tá? Então, tem o processo, você tem clareza no que você quer, toma a decisão, tenha foco, perseverança, tudo faz acontecer. O processo é lento. E se não acontecer no teu tempo? Acontece. Às vezes não acontece como a gente imaginava. Não, mas é aprendizado. Tá. É aprendizado, você não pode assim, descartei porque não deu certo. Não, é aprendizado. Importante é você fazer. Comece com o que tem, não comece esperando nada de ninguém, faça por você e para você. Perfeito.
sabe? Se der certo, ok. Se deu Se não errado, se deu errado, eu tentei. aprendizado, eu Mas tentei. fazer agora. Fazer agora. Não Fazer deixe agora. para amanhã o que você pode fazer agora, Não, é isso? É agora, o momento é agora, porque daqui 10 minutos nós não sabemos nosso futuro. Interessante que isso vale muito para a saúde também, né? Você mudar o seu estilo de vida, Começo começar a mudar agora. seus hábitos, etc., você tem que começar em algum momento, Agora. né? É O agora. agora é sempre o melhor momento para você. Tem muita gente que fala assim, eu escuto isso o tempo todo. Ah, padre, segunda-feira eu vou entrar em regime. Isso é na sexta, tá falando, né? Aí chega na segunda-feira, a pessoa, pô, mas eu vou deixar para outra semana. E assim nós vamos protelando, né? É a Se você procrastinação. quiser, você começa né? hoje. Se você está protelando, É uma questão porque de decisão você não está querendo. minha. Então você tem que começar no hoje. Isso vale muito para a saúde também, né? As mudanças do estilo de vida para você ganhar a saúde. Tudo exige um esforço. Apesar que eu acredito também que esse hoje, ele é importante, mas a gente também precisa ter uma pitadinha de, para quem tem religião, fé, pedir a Deus, porque às vezes algumas coisas a gente tem que esperar, né? Ter ciência que às vezes eu preciso fazer hoje isso, mas algumas coisas eu preciso também aprender a esperar. Sim. Eu posso ter um escutar. propósito hoje, É. mas saber que eu tenho que aguardar algumas coisas. Isso aqui é importante também. Sim, né? sim. Muito Concorda, importante. Marcos? Com certeza. É? Principalmente no tema de hoje, que é o planejamento previdenciário, não pode esperar, É, porque é um seguro, né? um seguro. Imagina, Tem vou deixar que- para começar a fazer o planejamento daqui uma semana, aí acontece algum imprevisto, que você fica impossibilitado de trabalhar, você fica sem um recebimento também. Então Perfeito. tem que ser imediatamente. Legal. E a gente é muito imediatista, né? É. O mundo hoje leva a gente a ser muito imediatista. Então a gente vê muito a conquista de outras pessoas e fica se imaginando, por que eu não tenho essa conquista? Essa pessoa também começou de algum lugar. Seja na saúde, seja no bem-estar, em qualquer momento ela começou de algum ponto e dali partiu, né, a mudança do estilo de vida, que a gente está falando aqui também, e ela chegou no objetivo. E o nosso objetivo pode ser o mesmo, vai levar um tempo para a gente chegar lá. Isso tem que ter uma paciência, né, para E tempos diferentes às vezes, né? Não é porque o outro conseguiu com tanta idade que no meu caso vai ser igual. De repente eu preciso ter um processo diferente também, não é? Legal, gente. Tá vendo? Só papo bom e o padre tá gostando, só estamos aquecendo aqui, mas muito bem. Gente, vamos aqui a mais uma notícia, aproveitar essa galera maravilhosa aqui, hein? Vamos essa notícia aqui, ó. Alimentação. Quais os piores alimentos para o coração? Para o coração, a gente está vendo uma fase que muita gente está tendo problema de coração, né, doutor? Sim. Ricardo, mas existem alguns alimentos que eles são assim, vamos dizer... Os vilões. Os vilões. Sim. E que a gente gosta demais, é? Quais são esses alimentos, doutor? É super importante a gente explicar também que o equilíbrio na alimentação, como na vida, é super importante. Então, o importante é ter uma alimentação equilibrada, né? Mas algumas substâncias, elas realmente podem trazer um pouquinho mais de malefício ao nosso corpo. Então, as gorduras saturadas, as gorduras trans, que são as frituras, os óleos, as gorduras animais, elas são substâncias que podem trazer um pouquinho mais de malefício para o corpo. Mas sempre vale a pena a gente colocar algumas outras situações. Existe um estudo que saiu há uns anos atrás que mostrou que antigamente a gente falava que a alimentação da população tinha que ser 60% carboidrato, 20% proteína e 20% gordura. E o estudo mostrou que as populações que faziam esse tipo de alimentação morriam mais do coração. Caramba! Então, que o importante, se você reduzisse também o carboidrato em pelo menos 20%, isso ia trazer benefício. Então, isso mostra que os carboidratos também são vilões em relação à saúde cardiovascular. Então, muito cuidado com tudo que é farinha, industrializado, massa, ainda mais massa frita. Imagina, né? Um pastel, uma coxinha. Que isso é saboroso, né? Exatamente, mas que além do carboidrato, você tem a gordura saturada. Então, esses são os principais vilões aí para a saúde cardiovascular. E mesmo a pessoa tendo uma vida saudável, por exemplo, a pessoa faz periodicamente seus exames de cardio, tá bem, ele precisa sempre se prevenir, ele precisa evitar. Ele pode comer, mas saber comer moderadamente, né, doutor? Exatamente, equilíbrio. Claro que é importante você ter uma vida ativa, realizar atividade física. Se você vai comer e fazer atividade física, é melhor do que comer e não fazer nenhuma atividade física, né? Porque o sedentarismo é uma das principais causas de mortalidade cardiovascular também. Então, se você associar uma alimentação não bem feita ainda com sedentarismo,
você aumenta e muito o risco cardiovascular. Mas tem uma pergunta que não quer se calar. Uma pessoa que faz exercício físico periódico, faz caminhada quase todos os dias. Fala assim, eu não vou parar de comer carboidrato, eu não vou parar de comer esses alimentos de animais mais gordurosos. Se ele faz periodicamente, ele também está dentro de um risco, porém menor de quem não faz exercício físico. É isso que o senhor está falando? Sem dúvida nenhuma, exatamente isso. É importante fazer o check-up para você ver níveis de colesterol, níveis de glicemia e etc. Sempre levando em consideração também que o colesterol, grande parte dele é genético. Então, muitas vezes você vai ver... isso, hein? Isso é super importante. 15% do colesterol do seu organismo é alimentação, 85% é genético. Caramba. Mas o triglicérides, que também é um tipo de colesterol, e ele é muito mais de carboidrato, ele é 10% genético e 90% alimentação. Então, tem as duas coisas nessa jogada. Então, é importante que você tenha uma alimentação equilibrada e associe isso com a prática de exercício. Agora, se você não faz uma alimentação muito equilibrada, pratica exercício e faz o exame periodicamente, claro, a gente consegue te avisar, orientar e montar de um jeito em que a gente vá acompanhando essa evolução. Nosso diretor tem uma pergunta que é para fazer para o senhor também, doutor. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Seguinte, meio que duas em uma essa pergunta. A gente vê pessoas muito... Por exemplo, eu vou citar um caso que a gente está vendo agora na TV, que é atleta também, a Graciane Barbosa, né, que faz fisiculturismo e tudo mais, extremamente forte, enfim, tem uma alimentação mega regrada, e a gente vê que ela está tendo alguns perrengues no reality show que ela está, por não ter a alimentação que ela tem, e ela acaba, tipo, às vezes, esses dias mostraram que ela está até atacando chocolate, umas coisas assim, que é uma pessoa que tem uma alimentação extremamente regrada. Por outro lado, também, às vezes, tem essas pessoas que estão acostumadas a comer esses alimentos mais calóricos e tal, e quando vão tentar mudar essa alimentação, também parece que aquilo falta, né? É uma coisa, parece uma droga mesmo. Então, como que é? O corpo pede esse tipo de alimento? O que é? Ou é só da cabeça? Como que funciona isso? Não, bacana. Na verdade, o caso da Graciane Barbosa, mas vale para atletas em geral e para gente que pratica bastante atividade física, a quantidade de alimento, de caloria que ela vai ter que ingerir é maior do que quem é um sedentário, porque está contraindo o músculo que está se movimentando, ele exige energia e você tem que fornecer, né? Então, a alimentação desses indivíduos acaba consumindo uma maior quantidade de alimentos. Mas isso não quer dizer que você vai poder consumir uma maior quantidade de gordura, nem de carboidrato, etc., né? Mas algumas atividades, por exemplo, os meus pacientes que fazem maratona, triatlon, que tem um alto gasto energético, a gente estimula carboidrato, por exemplo, antes da atividade física. Entendi. Porque é o substrato, né, é a substância que vai fornecer energia para o músculo. Então não é que você não pode nada, é que você tem que fazer de uma forma equilibrada. Mas tudo que em exagero não é legal, né? Então a gente viu que parece que ela comeu 24 ovos num dia e tal. O ovo é um alimento extremamente importante, rico em proteína e outras substâncias, mas também em exagero você acaba sobrecarregando outras partes do organismo e não é também muito saudável. Então, novamente, aquela questão do equilíbrio é muito importante. Diz que nunca comeu na vida um McDonald's, né? Então isso Tá perdendo. até assustador, né? Pra gente, né? Pessoas comuns. Mas é isso, quer dizer, existe, por exemplo, no caso, os sanduíches, o hambúrguer, nunca pode comer um hambúrguer? Claro que pode, mas isso não pode fazer uma parte de uma rotina do seu dia a dia, porque tem carboidrato, a maionese tem gordura, a carne também tem gordura. Eu sou super a favor que proteína tem em todas as refeições, isso é importante para o seu organismo, mas você também tem que escolher os tipos de proteína. Os tipos Agora, tem muitas pessoas que às vezes elas fazem uso de uma medicação para diminuir o colesterol e também o outro que o senhor falou aí, triglicérides. isso, que é a rosuvastatina e a Vastatina. E às vezes tem pessoas que tomam diariamente isso e realmente tem uma baixa, né, no colesterol, mas tem gente que, porque toma, come de tudo. Então, essa classe de medicamentos mudou a história do mundo. Né? Então, os estudos mostraram que quando a gente começou a tratar com as estatinas, no caso a rosuvastatina e a pitavastatina realmente são as mais potentes, Sim. você diminuiu em muito
o número de infartos no mundo. No mundo. Porque No você consumo reduzindo delas. o colesterol, há uma relação direta com a redução do colesterol e a quantidade de infarto. Então é maravilhoso. Mas isso não quer dizer Que ele vai você poder está baixando comer. o colesterol e você pode comer o que você quiser, né? Tá sempre isso. Tá vendo, gente? Equilíbrio. É o equilíbrio. equilíbrio. Novamente. Tá vendo? Tá gostando do papo? A senhora tá gostando? O senhor também? Padre também, né? Agora o príncipe chegou. Ei, doutor Marcos Xará, o nome é bonito, seu nome é Marcos. Bonito. Com todo respeito aos outros nomes aqui. Porque é o nome do meu filho de Marcos também. É? Bonito. Vamos aqui a outra notícia aqui, gente. Olha aqui, ó. Câncer é um diagnóstico, não uma sentença de morte, afirma oncologista. Doutor Diego, essa palavra câncer é uma palavra que eu lembro que desde pequenininho os nossos pais falavam, não fala essa palavra. Eles falavam doença ruim, Exatamente. mas não falava o câncer. Então, a gente sabe que houve um aumento assim, bem dilacerante na população mundial do câncer, né? E hoje ele não escolhe idade, a gente vê muitos jovens, até crianças com câncer. Mas a pessoa, quando ela faz um exame e foi diagnosticado que infelizmente tem um câncer, no primeiro momento ela tem que procurar se acalmar, porque não significa uma sentença de morte, né? Explica um pouquinho isso aí, doutor. É exatamente isso. E essa é uma frase que a gente usa muito no dia a dia com os nossos pacientes, né? Porque eles chegam no consultório com um diagnóstico qualquer de câncer e entendendo que aquilo vai interromper a vida deles em algum momento. E a gente já sabe que não é assim há muito tempo. Claro que existem... Na verdade, quando a gente fala a palavra câncer, a gente está juntando mais de 100 doenças que são totalmente diferentes uma da outra, né? Então, depende do local onde nasceu a doença, é o tipo de câncer, depende da histologia, ou seja, qual que é a célula que deu origem àquele câncer. Existem tumores mais agressivos, tumores menos agressivos, né? A palavra câncer, ela está dizendo daquele nódulo, aquele tumor que tem potencial de disseminar para o resto do corpo. Um potencial, não significa que isso aconteceu e não significa que isso vai necessariamente acontecer. Certo. Mas é ainda um tabu muito grande, porque a maioria das pessoas acham que o câncer é igual à morte e não é assim. Tem muito tempo que os tratamentos para doenças oncológicas, né, para o câncer, está extremamente avançado. A gente tem vários arsenais, né, no tratamento, seja cirurgia, seja quimioterapia, imunoterapia, medicamentos, para controlar essa doença. E hoje a gente consegue, na verdade, curar a maior parte dos tumores diagnosticados. Então, dos pacientes com diagnóstico oncológico, no contexto geral, juntando todas as neoplasias, mais de 70% vai curar da doença. Uma pequena porção vai morrer da doença, infelizmente, mas mesmo assim a gente tem muito tratamento para esses pacientes que têm uma doença eventualmente até metastática. Perfeito, perfeito. Isso é extremamente importante de pontuar. A gente usa essa frase no dia a dia com os nossos pacientes. Até pelo tabu de não querer falar o nome da doença, mas precisa ser falado. Claro, é uma doença como qualquer outra, né? Sim. E hoje o câncer ainda é a segunda causa de maior mortalidade no mundo, mas o diagnóstico está crescendo tanto que proporcionalmente a gente tem tido cada vez mais pessoas curadas da doença do que o oposto. Entrando em óbito. Exatamente. A questão do psicológico humano, a gente sabe que a psicologia, inclusive, nos ajuda muito a isso, né? O fato de você, não saber administrar alguma notícia, seja ela qual for, ela pode te destruir ou ela pode até te levantar, dependendo do que está acontecendo. Normalmente, o ser humano, ele ainda, talvez por isso que o senhor mesmo está colocando para nós aqui, por ele não saber bem o histórico, porque cada caso é um caso. Hoje a medicina evoluiu bastante, a ciência, mas o psicológico do ser humano, quando ele ouvir falar, olha, o seu caso já é um caso considerado de câncer. Isso aí talvez seja o maior problema que tem que ser primeiro trabalhado, é o psicológico da pessoa, né, doutor? Sem dúvida. E a gente leva isso muito em consideração, porque o psicológico não é só pelo bem-estar do paciente. Claro, também ele vai passar pelo processo de adoecimento e por um processo de tratamento, e é melhor que ele passe otimista, e é melhor que ele passe sem sofrer tanto. Certo. Então, o psicológico serve para o bem-estar próprio do paciente, mas a gente vê isso na prática clínica, que, inclusive através de estudos científicos, que os pacientes que têm um otimismo maior, os pacientes que têm uma cabeça melhor,
para tolerar a doença e o tratamento, eles acabam tendo uma evolução melhor do desfecho da doença. Perfeito. Então, você estar com o psicológico em dia para suportar aquilo que você vai passar durante o tratamento, sem dúvida impacta nas chances de cura da doença. Perfeito. Isso é muito importante também pontuar. Todo paciente oncológico precisa necessariamente de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico. E no caso das religiões, a religião ela pode ser também um grande adversário para esse psicológico ser também reanimado, né? Tem muitas pessoas que às vezes elas precisam ter uma força espiritual para também fazer um tratamento otimista, falando, não, olha, com a graça de Deus eu vou vencer, alguma coisa assim. É importante isso A também. A espiritualidade está diretamente ligada também ao psicológico das pessoas, né? As pessoas que têm mais ligação com a parte espiritual, elas acreditam na força sobrenatural, que não vai explicar aquilo que nós, como médicos, conseguimos explicar. A questão, assim, a gente saber as causas, são milhares que podem levar a algum tipo de câncer, como o senhor falou, é uma diversidade de fatores, né? Mas existe talvez hoje um motivo que os senhores profissionais estejam recolhendo como informação, falar assim, sabe por que o aumento tão grande dessa doença na população mundial, independente de ser jovem, por estes são os motivos, talvez alencar uns 3 motivos principais, doutor? O que a gente vê é que o principal motivo no contexto mundial é o envelhecimento da população, né? Então, hoje, o normal em países desenvolvidos é a pessoa viver mais de 80 anos. A doença oncológica, o câncer, ele é uma doença de pessoas idosas em grande maioria. Então, a partir dos 60 anos, os diagnósticos de câncer eles aumentam exponencialmente. A gente vê em pessoas jovens também, mas com o envelhecer da população, que 50 anos atrás a pessoa chegava nos 60, 60 e poucos anos e acabava morrendo de várias outras causas, né? E não chegava a ponto de desenvolver o câncer. Então, por ser uma doença de população idosa com o envelhecimento da população, os diagnósticos estão crescendo de maneira muito significativa. Né? Mas a gente vê também crescendo o diagnóstico em pessoas jovens, na população mais jovem, seja adultos jovens, sejam crianças, né? E aí entra os múltiplos fatores do dia a dia, né? Então, estilo de vida, né? A gente viu, graças a Deus, uma diminuição grande no consumo de tabaco no mundo, né? Sim. E na década de 80, 90 era muito alto, era muito tabagismo, forte. que está diminuindo, mas a gente tem outras coisas envolvidas na nossa alimentação, o estresse do dia a dia, a vida corrida principalmente de cidades grandes, né, que a gente emocional, vê na prática, né? O emocional. Então tudo isso está ligado de maneira indireta ou direta, né? Mas tem um componente. A gente não consegue linkar com uma causa específica, mas o envelhecimento sem dúvida é o principal. Muito bom, tá vendo? Nossa, querido doutor Diego, né? Diego, um baita de um médico aí. Vamos uma outra notícia aqui. Dá uma olhada aqui, gente, ó. O que é planejamento previdenciário? Para que serve? Doutor Marcos, acho que é legal mesmo o senhor falar o que é. Planejamento a gente sabe o que é. Eu vou me planejar, vou fazer um planejamento de alguma coisa na minha vida, né? Certo. Agora, o previdenciário, o que ele é, como planejar e para que ele serve? Vamos para o nosso povo entender melhor. Bom, grosso modo, é para a pessoa se aposentar. É o desejo, acho que, de todo trabalhador chegar a uma certa idade e se aposentar. O bom do planejamento, e o ideal, é que as pessoas se planejassem para se aposentar com certa idade. É que muita gente acaba imaginando que as pessoas só podem se aposentar pelo regime geral de previdência, que é o INSS. Mas você tem N possibilidades. Você pode fazer um planejamento da previdência privada, por exemplo. Uhum. Então, respondendo a pergunta, o que é um planejamento? É igual uma viagem. Você vai viajar, eu vou me planejar. Quanto que eu vou gastar, qual que vai ser meu orçamento, os países que eu vou visitar, se precisa de visto, se precisa de passaporte, enfim. A aposentadoria é a mesma coisa. Bom, dependendo da sua atividade laboral, você trabalha menos. Professores, por exemplo, policiais, militares, têm uma carga menor de contribuição, de período de contribuição. E as pessoas que não se planejam, por exemplo, elas vão ter uma dificuldade enorme quando elas completarem lá a idade. Então é importante fazer o planejamento desde cedo. Mas esse planejamento, mesmo sabendo que, por exemplo, o governo muitas vezes ele insere novas determinações na parte da previdência. Está sempre mudando, sempre deixando as pessoas cada vez mais confusas. Mesmo tendo toda vez essa unha deles no meio, esse planejamento não fica meio dificultoso? Então, eu vou trazer uma informação que é muito importante. Pagar previdência não é uma opção.
Na verdade, é uma obrigação. Se o trabalhador que recebe, seja informal, que ele recebe qualquer valor econômico, obrigatoriamente ele precisaria recolher. Perfeito. A diferença é que quem trabalha registrado, né, CLT, enfim, as pessoas que... As empresas, obrigatoriamente, por lei, elas já fazem essa retenção da Previdência. Então, o trabalhador lá que ganha X por mês, a empresa, na hora de fazer o pagamento, obrigatoriamente, ela já precisa fazer aquela retenção do percentual. O trabalhador informal, ele entende, não acho justo pagar, mas entre justiça e dever é uma diferença muito grande, né? Ninguém gosta de pagar tributo. Não deixa de ser um tributo. É uma tributação. Então, de acordo com o seu recebimento, você tem que fazer é progressivo essa tabela. Então, o planejamento, na verdade, para quem trabalha registrado, sempre trabalhou desde cedo, essa pessoa não vai se preocupar, porque vai chegar no final do tempo de contribuição e a idade, ela vai conseguir fazer a sua aposentadoria tranquilo. Independente dos reajustes que o governo... Não, independente, porque todo ano que tem os reajustes, naturalmente vai ser proporcional ao salário dela. Entendi. Então não vai mudar. Para quem sempre trabalhou registrado e nunca se preocupou, não vai ter problema. O problema é para quem é o informal. É o motorista de aplicativo, advogado, como eu, que trabalha de forma autônoma, médico, dentista, enfim. Sim. Tem muitas pessoas que trabalham na informalidade, se autodenominam como PJ, mas às vezes não tem nem empresa aberta. E ainda que tenha empresa aberta, precisa fazer o recolhe lá do Prolabore que retira, tudo mais. E as pessoas não acham justo. Então, isso vai acumulando, vai chegar uma certa idade que isso vai pesar, vai chegar uma hora que vai acabar a capacidade laboral dela e ela vai precisar se aposentar. Mas, doutor Marcos, o senhor também não pensa, talvez, assim, claro, o senhor pensa. Eu tô falando, vamos pensar juntos. A questão, será que muitas pessoas estão desinformadas? Eu acho que não estou subjugando o povo brasileiro, não, mas o povo brasileiro é muito inteligente. Mas nos falta algumas informações que às vezes, pô, eu não sabia que eu tinha que fazer assim, para mim era assim. Até hoje, nós estamos vivendo no século XXI, tem pessoas que não sabem que isso que eu estou falando, que fazer esse planejamento, tem que pagar a parte como contribuinte, que isso vai me pesar amanhã. Eu acho que tem muita gente desinformada, não sabe como fazer. Falta... O senhor acredita que também é um pouco isso aí que está acontecendo? Não tenho dúvida. Não só na área jurídica, como na área da medicina também. Muita gente acaba se alimentando mal. Também é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, né? É que assim, eu acho que entra essa questão também, porque ninguém gosta de pagar tributo. Também, claro. Então, aí entra toda a falta de conhecimento e às vezes também... Sempre teve aqueles espertos, eu nunca paguei, olha como que eu tô super legal. O cara, é legal, também não vou pagar. O grande problema é que assim, tem muita gente que chega com 70, 80 anos e está com a capacidade laboral, ok. Dependendo da atividade que ela vai fazer, a capacidade intelectual não vai exigir do corpo. Mas você imagina um trabalhador que precisa, um pedreiro, uma pessoa que trabalha, um marceneiro. Depois dos 70 anos ali, ele já vai ter uma dificuldade. Então, se ele nunca recolheu, não adianta, não vai conseguir receber a aposentadoria. Então, falta conhecimento, mas também tem essa rusga também do governo, né? Recentemente teve essa questão aí de taxação de PIX ou não, que gerou também todo um desconforto. Isso, na verdade, porque é para atingir justamente os informais. Essas pessoas que recebem recursos e elas entendem que não tem que pagar a tributação. Precisa pagar. Se é justo ou não, aí vai da consciência de cada um e os políticos que a gente acaba elegendo, né? Mas é importante fazer esse planejamento. E aí eu sempre falo, né? Tem o facultativo e o obrigatório. O obrigatório é para quem trabalha. Seja informal, recebeu alguma renda, obrigatoriamente tem que fazer o recolhimento. E tem o facultativo, aquela pessoa que é o desempregado, o estudante, eles não são obrigatórios, mas eles podem também fazer o recolhimento. Tá? Quando chegar na idade, ela conseguir fazer a aposentadoria. Tá vendo? São boas deixas aqui que o Dr. Marcos está colocando e nós precisamos nos ligar mais nisso, né? Vocês têm filhos, netos pequenininhos, já ir preparando eles, fazer um planejamento na sua aposentadoria, né? Então, entendemos hoje o que é o planejamento previdenciário, né? E para que ele serve? Serve para você ter uma vida depois mais calma, tranquila aí. Vai fazer que nem o Barba aqui, que ele é cheio de casas de aluguel, que ele não está nem preocupado com o que ele vai gastar, porque ele já tem o dinheirinho dele que ele recebe. É o Barba! E é o seguinte, gente, nós vamos fazer um intervalozinho aqui, tomar um cafezinho, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Tamo juntos. Cafezinho que nosso querido aqui, ó, Rodolfo faz, que não tem pra ninguém, hein? Melhor cafezeiro aqui. Agora vamos mais uma notícia aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa informação, põe aqui pro padre na tela. Isso. A importância do empreendedorismo feminino para a economia do país. Uau.
as dificuldades e os avanços das mulheres que têm o próprio negócio. Minha querida Ivana, conta um pouquinho, você é mulher também, né? Você certamente é uma mulher que é empreendedora. Sim. Fala um pouquinho dessa importância, né, desse empreendedorismo feminino no nosso país. O empreendedorismo feminino ele vem numa crescente assim gigantesca, né, de uns anos para cá. Ele tá competindo com o masculino já hoje. É. A mulherada tá forte no Você chega a dizer mercado. que quase elas por elas já? Já. Praticamente? Já. E a parte de contribuição eu vejo muito. Por quê? Porque elas abrem, além de abrir portas para emprego no empreendedorismo feminino, a grande maioria das empreendedoras, elas tiram uma parte da renda dela, isso é um estudo, tá? Elas tiram uma parte da renda e destinam à família e outra à comunidade que elas pertencem. Então, isso é muito legal. Por quê? Porque você acaba gerando uma economia sustentável ali. Então, elas têm esse ciclo, elas abrem portas para outras mulheres, incentivam outras mulheres a empreender. E isso só aumenta o fluxo de giro econômico, né? E assim, eu acho que como o mundo mudou muito, né? Nós estamos vivendo uma época da tecnologia, né? Eu acho que a mulher acaba se encaixando até melhor nisso também, né? Porque antigamente, até pelas histórias, o trabalho ele era mais manual. Né? Então o homem ele era o que praticamente mais equivaleria para fazer esse trabalho, né? Mais forte, de peso. Mas a profissão mudou muito, né? Mudou. As mulheres hoje, eu acho que elas foram também beneficiadas com isso, porque ela cabe bem ao padrão de intelectualidade, de jeito. Sim. Não é? Acho que isso que a mulher também, a capacidade de administrar. Você administra casa, você administra família, você é empresa, sabe? Um todo. A mulher, ela consegue fazer isso, tá? Vocês homens não fiquem chateados, não. Mas as mulheres conseguem. É verdade, né? Não é verdade? Atenção aos detalhes da Aos mulher. detalhes, Maior do que a do homem. O homem tem uma visão muito mais macro, né? A mulher se apega aos detalhes e consegue muitas vezes resolver problemas que os homens têm mais dificuldade. Né? Hoje tem muitas mulheres provedoras, enfim. Mas eu acredito que talvez, desculpa, doutor, só para um pouco até aquilo que nós estávamos falando da psicologia humana, né? A gente tem que aprender a trabalhar o nosso psicológico. Eu acho que essa questão do crescimento da mulher empreendedora, e ela está chegou hoje como os homens, isso também está trazendo para muitos homens uma fase ruim. Negativa, porque o homem está se sentindo submisso. Eles falam, existem algumas pessoas que o divórcio aumentou. Sim. Porque hoje a mulher está muito mais independente. Então, o lado psicológico precisa ser trabalhado principalmente com nós homens, eu acredito, né? Precisa. Essa questão de vocês... É toda uma questão, nós voltamos lá no equilíbrio. O equilíbrio, você conversa em casa, você tem parceiro, você não tem parceiro. E nessa questão do empreendedorismo, assim, eu digo até pelo Clube Mulheres On, o que nós mais sentimos lá com todas as mulheres é a falta de apoio dentro de casa. Elas não têm apoio para começar a empreender. Então, assim, começa com o que tem, é o que eu falo. Vamos começar? Quer começar? Tem vontade? Começa com o que tem. O importante é você começar. Mas falta muito apoio. Então, essa parte psicológica é importante. Eu acho super interessante. Quando a gente vai falar da época dos nossos avós, assim, né? A grande maioria das nossas avós não trabalhavam, né? Não. O avô trabalhava, mas a avó não trabalhava. Cuidando da casa. E era dona de casa. Hoje em dia, a gente educa nossos filhos, eu tenho uma filha, a gente educa para elas serem independentes e entrar no mercado de trabalho e tudo mais. Mas eu acho que a cabeça do homem tem que mudar em relação a isso. Porque nós já treinamos a cabeça das nossas meninas para serem independentes. Mas será que nós estamos tratando a cabeça dos nossos meninos também para entenderem? Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, foi aquilo que eu queria falar, hoje na faculdade de medicina, a grande maioria é mulher. Que se forma hoje na faculdade de medicina, a grande maioria, né, Diego? São mulheres, muito mais do que homens, e na residência também. Antigamente era difícil você ver, não era difícil, mas tinha uma grande maioria, quantidade de homens. Algumas especialidades tinham mais mulheres, mas a grande maioria eram homens. Hoje não, as mulheres dominam também. As áreas cirúrgicas, né, que são por bases áreas masculinas, boa parte delas, inclusive na cirurgia oncológica, já tem mais mulheres do que homens nas formações, na formação. Você está falando no âmbito geral? No âmbito Brasil. No âmbito em treinamento, em residentes.
né? No hospital que eu fiz residência, que é o AC Camargo, já houve essa inversão. Poxa. Então, em alguns anos, tem mais mulheres do que homens, o que é algo que antigamente não existia. E na cardiologia também. Cardiologia também. Cardiologia hoje tem mais residente mulher do que residente homem. Que coisa que É era uma crescente impensável muito alguns anos forte atrás. mesmo. Então vamos começar a educar a rapaziada aí para entender que o mundo mudou e a gente precisa trabalhar isso aqui, senão a gente vai ficar meio... fazer guerra com as mulheres, né? Muito bem, Marcos. O seu nome é bonito mesmo, hein, Marcos? Eu não canso de falar. Vamos aqui mais uma notícia, gente. Olha aqui, ó. A evolução da cirurgia oncológica ao longo dos anos. Hoje, procedimento é fundamental na oncologia. Ele faz parte do tratamento inicial de cerca de 75% dos pacientes com câncer. Ô, doutor Diego, o senhor estava colocando mesmo, né, que hoje está havendo uma eficiência maior no tratamento para quem precisa fazer um tratamento com câncer, né? E a cirurgia é uma delas também, doutor? A cirurgia é o ponto básico de tratamento. A gente fala de tratamento com intenção de cura, né? A gente tem que lembrar que a medicina é uma ciência de meios, né? Então a gente usa meios para atingir um objetivo. Então a gente nunca pode prometer para o paciente nenhum tipo de desfecho. Mas a gente usa os meios para atingir aquilo. Então quando a gente fala de tratamentos com intenção de cura, a grande maioria dos tumores sólidos vão necessitar um tratamento cirúrgico. Ou seja, a ressecção daquele tumor, a extirpação, né, que o paciente usa, isso, que o paciente costuma usar, né? A ressecção cirúrgica é com o intuito de retirar aquela doença, e aí o tratamento adicional pode ser necessário dependendo do tipo de tumor que o paciente tem. Tratamentos adicionais podem ser radioterapia, quimioterapia, né, para complementar, para consolidar esse tratamento. Mas a base do tratamento normalmente é porque cirúrgica. normalmente as pessoas quando fazem, assim, aquilo que a gente acompanha, a pessoa faz uma cirurgia porque precisa tirar, né, alguma coisa assim. Mas normalmente, o senhor está falando que nem sempre, mas normalmente precisa fazer ainda tomar uma quimioterapia, que é uma maneira de o quê? De você desinfectar ainda mais alguma coisa. Isso, né? Quando a gente fala do tumor, ele tem um risco de voltar depois de algum tempo do tratamento. Perfeito. Normalmente o tumor pode voltar nos primeiros, habitualmente, tradicionalmente nos primeiros 5 anos, mas é mais comum voltar nos primeiros 1, 2 anos depois do tratamento. Sim. Quando o tumor está um pouco mais avançado, dependendo do tipo de órgão que ele está acometendo, a cirurgia sozinha não vai trazer as melhores taxas de controle da doença. A gente precisa associar algum tratamento para tratar, às vezes, células que podem estar circulando em algum canto, que não estão aparecendo agora nos exames, mas em algum momento podem instalar em algum órgão e dar a metástase. Eu acho que tem um paralelo com o medo da palavra câncer, que é metástase. Metástase. Muitas pessoas, quando ouvem, falam assim, a pessoa tem o câncer, mas pior, o quê? Tem metástase porque já pegou no outro órgão. Essa metástase também, ela serve com a mesma explicação que o senhor está colocando muito bem aqui para nós, que às vezes a pessoa pode ter uma metástase, mas não significa também que a pessoa já está falando de falecimento, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, hoje, o tratamento do câncer, a gente entende como um tratamento multidisciplinar. Ou seja, ele não requer só cirurgião. Ele requer um oncologista clínico, radioterapeuta, patologista, radiologista, uma série de especialidades que vão atuar em conjunto para trazer todas as formas possíveis de tratamento conhecidas pela medicina atual para aquele paciente, né? Então, quando a gente diz isso, a gente vai juntar várias forças de várias especialidades diferentes para tratar aquele paciente, seja o tumor primário dele, ou seja, onde nasceu o tumor, seja o tumor metastático. Então, hoje, dependendo do tipo de tumor, dependendo do caso, mesmo tumores metastáticos, a gente consegue tratar com intenção curativa. Olha que legal. Ou seja, tirar toda a doença, fazer quimioterapia, tratar as lesões micrometastáticas, que os exames não enxergam através de medicamentos, e deixar esse paciente sem doença, eventualmente até curado com o tempo, né? Pode vir a cura. E tratamentos mais avançados hoje, como imunoterapia, a imunoterapia veio aí nos últimos 5 anos, mais ou menos, que ela entrou, né, no nosso meio, né, 5, 6 anos. Ela mudou completamente o comportamento de diversas doenças que até então eram doenças incuráveis, que não tinha muito o que fazer. Praticamente fatais. Para doenças, eventualmente, com potencial até de controle de longo prazo. É difícil falar cura, né, às vezes, mas a gente fala de controle de doença de longo prazo. A pessoa toma algum medicamento e consegue controlar essa doença, como uma hipertensão, como a diabetes, e vai segurando a doença pelo maior tempo possível. Interessante. Muito bom, muito bom. Uma dúvida, por favor. Doutor, tudo bem? É o seguinte, infelizmente a gente ouve ainda muito dizer que o tratamento
se o tratamento melhora ainda é muito caro. Realmente a gente tem acesso ao SUS, a esse tipo de tratamento, ou assim, falando português claro, muita gente fala assim, ele conseguiu sobreviver porque é rico. E uma pessoa que não tem dinheiro para se tratar não consegue isso. Mas no Brasil, eu sei de lugares, né, tipo o Hospital do Amor, que a gente conhece, lá em Barretos, que é um tratamento maravilhoso e realmente todo gratuito. Então a gente ainda tem essa possibilidade pelo SUS, ou realmente o tratamento de ponta é só particular? Não, é muito boa a sua pergunta e a sua colocação, mas o SUS, hoje oferece praticamente todos os tipos de tratamento que a gente tem na medicina privada. Tá? O grande problema que eu vejo no SUS é o acesso. Então, tem grandes polos muito bons para tratamento oncológico dentro do SUS, como o Hospital do Amor, como a C. Camargo, que hoje em dia já está menos no SUS, como o ICESP, né? Então, são grandes polos que oferecem a medicina mais avançada que existe para os pacientes do SUS. O problema é que eles não dão conta da população toda. Então, muitos desses pacientes, eles vão ficar no meio do caminho nessa espera de conseguir o acesso para algum grande polo para um tratamento avançado. E nesse meio tempo a doença pode progredir. A gente lida com o tempo, né? Então, a progressão da doença muda o estadiamento, uma doença inicial que tinha grande chance de cura, conforme vai passando o tempo ela avança. E as chances de cura, consequentemente, também reduzem. Tá certo, acho que está bem respondido, né? Tem mais um, olha, temos aqui, panela boa, hein? Só que o problema é lavar, porque ninguém gosta de lavar. Comer quer fazer, até fazer faz. Vamos ver aqui outra notícia? Bora, dá uma olhadinha aqui, gente. Sopro no coração. Saiba o que é, causas e tratamentos. Doutor Ricardo, sopro no coração. Tem gente que teve quando era criança e disse que não tem mais. Explica o que é o sopro no coração. É grave, não é? Me conta, o que é isso um pouquinho, doutor? Então, uma das formas da gente examinar o coração é através do estetoscópio, aquele aparelhinho que a gente coloca e escuta o batimento do coração. Certo. E existe os batimentos normais do coração, é o famoso tum-tá, tum-tá, tum-tá. Mas em algumas pessoas, entre o tum e o tá, existe um sopro. Faz um tuf-tá, tuf-tá. Olha. Então, o que é o sopro do coração? Várias são as causas de sopro no coração. As mais comuns, ou é alguma alteração na válvula do coração. Então, a válvula, quando o coração bate, ele abre a válvula e fecha a válvula. Se ele não abre como deveria, ou se ele não fecha como deveria, acaba fazendo um barulhinho que a gente chama de sopro. Né? Mas o mais comum, que é aquele que a gente ouve na infância, etc., é o sopro ocasionado por um buraquinho que nós temos no coração, chamado forame oval patente. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, você não respira, o seu pulmão está fechado, você está no meio do líquido, né? Então, como que o sangue que vem de um lado passa para o outro? A placenta dá oxigênio, ele volta para o coração, mas ele tem que ir para o outro lado do coração. Como que ele faz se ele não passa pelo pulmão? Porque o pulmão está fechado. Então, quando a gente nasce, existe um buraquinho, que chama forame oval, que faz com que o sangue passe de um lado do coração para o outro. Esse furinho fecha na primeira hora de vida. Quando o médico vai lá dar um tapinha no bumbum e a criança começa a chorar, o pulmão abre e esse buraquinho fecha. Em algumas pessoas, esse buraquinho não fecha. Entendeu? E aí, você pode ouvir também este soprinho, você ouve. Será que não é porque faltava dar uma palmada um pouco mais forte? Mais considerável, né? Então, existem vários tipos de sopros. Tem os sopros valvares, existe o sopro dos buraquinhos, que existe ou no átrio ou no ventrículo. E a gente tem que tratar, muitas vezes, esse sopro, dependendo do que acontece. Esse do forame oval patente que a gente fala, o que acontece? Como passa de um lado para o outro sem passar pelo pulmão, se continuar aberto, você pode ter sujeirinhas, trombinhos, quando vai para o pulmão resolve, mas se não passou pelo pulmão, pode ir para a cabeça, pode dar um derrame, pode dar um AVC. Então, normalmente, a gente, em alguns casos, principalmente se você já teve algum problema, você fecha esse buraquinho, né, com um sistema chamado Amplatzer, ou uma prótese que você vai lá e fecha esse buraquinho. Quando é na válvula, muitas vezes você pode tratar só com medicamento, ou às vezes você necessita cirurgia, que é importante para substituir essa válvula, ou abrir essa válvula se estiver fechado, ou segurar a válvula se ela estiver abrindo demais,
Então, depende muito de caso a caso. Então não é uma coisa muito grave, não é muito grave, mas tem que ser tratado, tem que ser verificado com o médico, como o senhor e outros aí, né? Exato. Normalmente não quer dizer uma morte, mas muitas vezes você tem que tratar para não ter consequências, como um derrame ou alguma outra alteração. Maravilha, tá vendo? Tá gostando, gente? Temos mais uma notícia aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Olha aqui, olha aqui. Direito da mulher. Mudanças no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Mais proteção e rigor contra agressores. Doutor, conta um pouquinho disso aí pra gente. Na verdade, o que houve foi um acréscimo, né, na lei, na Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, para quem não sabe, ela é lá de 2006. E desde então ela vem passando por diversas alterações, justamente para proteger a mulher, Sim. que em regra ainda é vulnerável na sociedade. Só que a Lei Maria da Penha, ela não trouxe nenhuma tipificação legal. Se você cometer tal coisa, você vai responder tal isso. Não, na verdade, ela trouxe alguns parâmetros de diretrizes e que já se utilizava a legislação existente. O Código Penal. O homem agredia a mulher, ele respondia pelo Código Penal com as agravantes e com as particularidades da própria Lei Maria da Penha. E em 2018 teve uma alteração importante na Lei Maria da Penha. Em 2018, o legislador foi lá e falou, olha, a partir de agora, se você descumprir uma medida protetiva, não vai ficar só no descumprimento, sem penalização nenhuma. Agora você vai responder um crime específico, que é o descumprimento de medida protetiva. Porque até anterior, 2018, o juiz determinava o afastamento do lar lá do agressor, enfim, do homem que agredia a mulher, enfim. E se ele descumpria aquela medida, não acontecia nada. Basicamente não acontecia nada. Ele talvez responderia lá uma desobediência, mas não tinha uma prisão em flagrante para aquele ato de descumprimento. Em 2018, com toda a pressão da sociedade, incluiu-se o artigo 24A. Tinha só o 24, e aí depois acrescentaram mais um 24A, que falava, a partir de agora, se você descumprir, você pode ser preso em flagrante. E aí, até o próprio artigo 24A, ele também passou por algumas alterações. A pena era mínima também, de 3 meses a 2 anos de detenção, agora não, agora é de 2 anos de reclusão. Nossa, que coisa. Então, se a pessoa está na medida protetiva, o agressor, ele não pode se aproximar da vítima, por exemplo, e ele se aproxima, é caso de prisão em flagrante e não cabe nem fiança ali por parte do delegado, só o juiz que pode soltar, entendeu? Então, essa alteração foi importante por conta disso. Cada vez mais fazendo um cerco ali, para dar um pouco mais de liberdade para a mulher, enfim, porque ainda é considerado vulnerável. Deixa eu ver, ainda ia dar muito assunto aqui, que eu ia fazer várias perguntas, mas o nosso tempo acabou. E eu estou muito feliz pelo hoje nossas informações, nossas conversas com a colaboração de todos vocês aqui. Então agradeço muito aqui o nosso querido doutor Marcos, advogado, que acabou de falar com a gente. Doutor, obrigado. Vamos voltar uma próxima vez aqui no meu programa, né? Agradeço. A minha querida também, Ivana, você promete que volta aqui? Eu peço Claro, licença depois só pro me padre pedir. Juarez, deixar você vir mais no meu programa, tá bom? Só me chamar. Gostei muito da Ivana. Doutor Ricardo, maravilhoso, obrigado pela sua Obrigado a você, contribuição. obrigado pelo convite. Tá bom? E doutor Diego aí, que veio correndo, mas olha, deu várias explicações importantes, tá? Que agradeço. Deus abençoe. Gente, e olha aqui, ó. Deus abençoe você também pela intercessão de Santa Inês, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tchau, gente. Olha quem tá cantando aí, ó.